Aqui eu vou só fazer uma introdução rápida, só para mostrar os tipos de bicos que nós trabalhamos. Tem algumas pessoas aqui que não devem conhecer, então é legal a gente só mostrar um pouquinho disso, para vocês entenderem um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso mercado. Nós temos os bicos de pulverização. Esse é um bico mais conhecido, que é um bico de jato leque, que é bastante usado em lavagem de tela, resfriamento de superfície, para limpeza tanto de alto quanto de baixo impacto, para cobertura. Esse é um bico mais utilizado, bem conhecido, e tem diversos modelos também desse bico. Nós temos aqui também esse outro modelo de bico, que é o bico de jato de conioco. O jato de conioco, normalmente nós utilizamos ele em lavagem de gases, em controle de poeira, também com resfriamento de água. Também é um bico com vários modelos diferentes. Esse outro bico é um bico de modelo de um jato de cone cheio. Esse jato de cone cheio também ele é utilizado para resfriamentos gerais, enxágue. É um bico bastante utilizado também na parte de prevenção de incêndio. Nós temos esse bico que seria um bico de atomização hidráulica. Então ele é um bico com um tamanho de gota pequeno, mas esse tamanho de gota, você consegue esse tamanho de gota utilizando uma pressão mais alta. Normalmente são bicos que trabalham com uma pressão mais alta. Esse bico de atomização hidráulica, normalmente você utiliza para umidificação, você utiliza para algum tipo de nebulização, aplicação de algum químico em algum ambiente. Aí esse bico seria um bico de atomização pneumática, que seria a mistura do fluido que sai do bico com o ar comprimido. O ar comprimido, nesse caso, serve para quebrar o tamanho da gota, transformar numa tamanho de gota menor, e também para a formação do ângulo. Esse bico de atomização pneumática, normalmente nós utilizamos para aplicação de produtos viscosos, aplicação de insumos em pequenas quantidades, para pintura também. A Spray System também conta com um know-how muito grande de fabricação de lanças e de manifolds. Esse realmente é um mercado é uma área onde nós somos especialistas. Nós temos uma fábrica em São Bernardo do Campo, aqui no Brasil, onde nós fazemos a construção dessas lanças e desses manifolds. Nós atuamos em todos os segmentos com esses manifolds e essas lanças. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, esses manifolds, nós sempre pensamos na uniformidade de distribuição dos jatos, né? Então, vocês podem contar com a gente, nós temos uma engenharia voltada para isso, para esse estudo. Então, o que vocês precisarem, vocês podem contar conosco nesse sentido. E quando a gente fala em uniformidade de distribuição, em CV, que a gente chama de coeficiente de variação, seria isso realmente. Deixa eu apontar aqui para vocês. Nesse slide vocês vão ver um chuveiro bem dimensionado, uma uniformidade adequada. Aqui você consegue um CV mais ou menos de 10%. Isso aqui é o que nós conseguimos com aquela mesa de distribuição, com o nosso corpo de engenharia, com o nosso trabalho de desenvolvimento, nós conseguimos essa situação adequada para vocês. Essa situação com CV de 35%, 57%, 60%, 70% que a gente costuma encontrar no campo, bicos desgastados, e a própria distribuição mal feita, isso aqui não é bom para o teu processo e é comumente encontrado. Então, a gente pede para que vocês, quando tiverem uma situação dessa, de uma construção de chuveiro, contem com a gente, nós somos especialistas, estamos aqui para ajudar vocês nesse sentido. Também contamos com sistemas completos de pulverização. Esses sistemas aí, nós teríamos a parte do controle junto com os bicos,
parte de PLC, sistemas de bombeamento, sistemas de filtragem. Isso também nós fornecemos, ok? Nós temos a parte de acessórios de pulverização, uma parte que nem todos se preocupam, mas uma parte importante também no processo, principalmente os chuveiros. Desculpa, os filtros. Os filtros tem que ser utilizado com todo tipo de bico, você tem que utilizar filtro. Normalmente o pessoal não se preocupa muito com isso não, mas os filtros são muito importantes no processo aí de pulverização. Aqui também nós temos uma linha de pistolas de pulverização, que são utilizadas aí manualmente para limpeza de pisos, limpeza de equipamentos, mas também pensando na sustentabilidade, porque essas pistolas, com a utilização delas, ao invés de um bico somente de mangueira, você também busca uma economia de água. Além da ergonomia, segurança, tudo isso você alcança com essas pistolas da Spray Systems. E também somos fabricantes de lavadores de tanque, equipamentos para limpeza de tanque, que é o que nós vamos abordar no webinar de hoje. Com essa limpeza de tanque, nós falaremos da parte de conceitos e falaremos também dos produtos. Então, vamos lá, vou iniciar agora praticamente o webinar na parte de limpeza de tanques. Quando nós vamos pensar numa limpeza de tanque, nós vamos fazer uma limpeza de tanque, nós temos sempre que pensar o que está sendo limpo dentro desse tanque, qual é o produto que tem nele, né, o que você tem de insumo dentro desse tanque, qual o tamanho dimensional desse tanque, como esses tanques são limpos hoje, no caso de uma alteração, como eles estão sendo limpos, que método você usa, qual pressão, qual vazão, você usa temperatura de água, sim ou não, quanto tempo você demora para limpar esses tanques, quantas pessoas são envolvidas nesse processo, você tem um processo automático, processo manual. Esses são os processos conhecidos de limpeza de tanque. Inclusive a Dani vai lançar uma enquete agora para vocês, se vocês puderem responder, a gente ficaria grato. Qual o método que vocês usam hoje na indústria de vocês, se vocês têm o sistema de limpeza, que método vocês utilizam? Se vocês utilizam o método manual, se vocês usam esse método de encher e esvaziar os tanques, se vocês têm um lavador automático ou se vocês têm um processo de SIP dentro da indústria de vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder e nós já voltamos com a apresentação. Bom, como são duas perguntinhas bem simples, acho que a gente já pode seguir com a apresentação. Bom, no método manual, é aquele método onde você tem que enviar algum trabalhador para dentro do tanque para fazer a limpeza, né? Normalmente eles têm que entrar por uma porta de visita, um processo bem difícil para a pessoa que vai ter que entrar nesse tanque, perigoso. Então, é complicado, esse processo manual é complicado. A gente sabe que tem esses riscos com a segurança de trabalho, o tempo de limpeza normalmente é elevado, o consumo de água e de químico também é elevado nesse sentido, a mão de obra que você tem que ter para fazer essa tarefa de limpeza, além de muitas empresas, quando você não conta com essa mão de obra própria, você tem que terceirizar essa limpeza e aí o teu custo vai lá para cima. A gente também tem esse outro método de limpeza, que é o enchimento e drenagem. Você enche o tanque e drena várias vezes. Dentro desses enchimentos e esvaziamentos, você
conta com água, com solventes, com alguns tipos de químico. Muitas vezes você vê esse processo de encher e esvaziar feitos 3, 4 vezes cada processo, então o processo é muito lento, o custo é muito elevado por causa desse monte de água água e químico que você coloca aqui dentro, depois você tem que drenar, você tem que tratar. Então esse método é bem complicado de ser feito. Tem algumas indústrias que ainda usam esse método devido à dificuldade ou à falta de um projeto adequado de lavadores dentro do seu tanque. E esses dois processos, tanto o manual quanto o encher e esvaziar, quando nós fazemos ele, ou quando nós vamos ter uma planta nova, ou um tanque novo, que seja, a gente tem que pensar muito no custo real desses métodos, porque você tem a quantidade enorme de água que você gasta e mais a energia, aí no caso de quando você aquece, tem algumas situações que aquece, outras não, mas quando você aquece também tem o custo de energia, o custo de químico, mão de obra, tratamento de água, o tempo que você fica com esse tanque ocioso, você enche, drena várias vezes. E também se você, depois de todo esse processo, a gente já se deparou com vários casos de, depois de tudo isso, você ainda não ter uma limpeza eficiente da forma que deveria. Inclusive, eu já vi acontecer o pessoal fazendo essa limpeza de encher e esvaziar e depois ainda finaliza manualmente o negócio. Então, o custo disso daí vai lá para cima e a gente tem que levar muito em consideração isso daí, tanto no processo que você já tem existente ou no processo novo que você venha a ter na tua indústria. A gente tem também a limpeza SIP, que já é um processo mais complexo, né? Você tem uma instalação permanente de um lavador no interior dos tanques, você tem um sistema completamente automatizado, múltiplos ciclos aí de limpeza, com limpeza alcalina, ácida, sanitização e enxágue. É um projeto mais complexo. E as vantagens de ter esse processo SIP, né? É a repetibilidade que você tem na limpeza, você vai ter sempre uma limpeza eficiente, você vai ter sempre a mesma qualidade de limpeza, você consegue uma redução no tempo, então você tem um tanque apto para o processo mais rápido, tem a redução do consumo de solução de limpeza, não é como encher e esvaziar, que você precisa gastar todo aquele monte de água e produto químico. E a operação é toda automatizada, tem sistema de monitoramento e tudo. As desvantagens desse SIP, o custo dele é bem alto e também você precisa de pessoas especializadas por causa da complexidade desse processo de SIP. E a gente fala que a melhor forma que você tem é você automatizar a limpeza do teu processo hoje, contando com alguns lavadores dentro do seu tanque. E com isso você conta com os especialistas em limpeza para poder te ajudar na especificação do melhor lavador, a quantidade de lavadores, sempre dentro da curva da bomba que você tem. Isso aí a gente pode ajudar vocês na hora de precisar. E essa automatização a gente fala, por que o ideal é fazer? Porque você tem a integridade do processo, né? Ele também te traz uma repetibilidade, uma consistência de limpeza, você também consegue com isso reduzir o tempo da limpeza, você consegue reduzir água, mão de obra, químico, despesa com efluentes, além de estar adequada à NR33. E também com isso a gente consegue fazer um cálculo para justificar esse investimento, esse cálculo de ROI, com um tanque mais limpo, quanto isso está te trazendo de benefício? Quanto dinheiro você tá ganhando com isso? Se você não está mais tendo a contaminação cruzada, o que isso significa para você? Quanto dinheiro está entrando aqui para você? Quanto você está deixando de gastar com antibiótico, com esses pontos de infecção, com essa contaminação cruzada?
Você tendo menor tempo de limpeza, o que isso traz de benefício para você? Você ganha um tanque, dois, três no dia? Isso em produção, quanto significa? Você consumindo energia menos, quanto de energia, qual o valor de energia você está deixando de gastar com aquecimento, de químico, custo de mão de obra, o risco de segurança do trabalho, então, é imensurável, né? A gente não consegue nem... a gente coloca isso aqui porque é um detalhe importante, mas a vida não tem preço. Então, aqui a gente não dá nem para entrar no ROI, porque seria covardia, né? E aqui estão os principais fatores que afetam a limpeza dos tanques, né? Seriam tempo, temperatura, ação mecânica e ação química. Normalmente a gente fala que a gente precisa para uma limpeza efetiva de um tanque, né, fazer uma limpeza adequada, a gente precisa usar pelo menos dois fatores desses em conjunto, né? Você precisa deixar mais tempo limpando com uma temperatura ou não? Você precisa de temperatura para desgrudar aquela sujeira mais teimosa, aquela sujeira mais impregnada? Você precisa de temperatura e você precisa de uma ação mecânica mais forte? Você precisa de químico, de repente, para soltar aquela sujeira que não tá soltando numa boa? No mínimo dois desses aqui você precisa utilizar na tua limpeza. E isso aí varia muito de cada processo, de cada o que tem dentro do tanque, por isso que a gente fala muito disso aí, a gente bate muito nisso daí. Você precisa adequar o teu processo à tua realidade. O tempo a gente fala que é a duração, né? Que essa solução de limpeza vai estar em contato com a superfície do tanque. A temperatura é para maximizar a taxa de reação do químico de limpeza, né? Para facilitar, para amolecer. O químico também você tem que ter uma concentração adequada o tipo de químico, e a concentração do químico é importante para você ter essa remoção da sujidade. E a ação mecânica, que é a força de impacto propriamente dita do jato no costado desses tanques, que aí essa força de impacto ela demanda de pressão, demanda de vazão e demanda do tipo de lavador correto para cada diâmetro de tanque, para cada situação de tanque, cada tipo de tanque, cada tipo de sujeira, isso tudo vai demandar também do tipo de lavador adequado para facilitar aí a remoção da sujidade. A temperatura ela influencia no ciclo, né, da limpeza, ela reduz a resistência da ligação do resíduo com a parede do tanque, ela reduz a viscosidade que você tem lá dentro do teu produto impregnado no costado do tanque, ela aumenta a solubilidade do resíduo e ela consegue também aumentar a reação química. Com isso você pode ganhar aí no tempo de limpeza. O químico, a concentração normalmente vai reduzir de acordo com o tempo e a temperatura, e também a menor concentração significa o menor uso de químico e redução no custo da limpeza. Ação mecânica. Ação mecânica, como eu disse, é realmente o impacto do jato. Em resíduos de difícil remoção, pode ser que exija aí, elevados níveis de impacto. E como que a gente faz para aumentar esse impacto? Como que a gente deve usar primeiramente o jato adequado para cada diâmetro, para cada sujeira, e também dobrando a vazão da solução de limpeza, você dobra a força de impacto, e quadriplicando a pressão também você dobra a força do impacto. Então a gente, com esses dados, a gente constata hoje que a vazão te ajuda muito mais no impacto do que a pressão. O ideal é você fazer uma conjuntura dos dois, então a gente tem que fazer uma fórmula adequada aqui, o quanto usar de pressão, o quanto usar de vazão.
Aqui a gente fala um pouco da importância, do impacto na limpeza dos tanques, qual o tipo de resíduo processado no recipiente e o impacto necessário para removê-lo. Isso é muito importante em cada aplicação, a gente analisar isso com muita calma. Por quê? Porque a alta pressão ela não garante o impacto. Isso a gente vê muito naquelas máquinas de limpeza de alta pressão. Você vê que ela tem uma pressão bastante grande, porém, se você afasta ela um pouco da superfície que você quer limpar, ela já não tem mais impacto nenhum. Você está trabalhando com uma pressão muito alta e um impacto muito pequeno. Alterar a vazão, como eu disse no slide anterior, alterar a vazão você tem um maior reflexo sobre o impacto do que a pressão. Dobrando a vazão, você aumenta o impacto em 100%. Se você dobrar a pressão, você aumenta o impacto somente em 40%. Isso é um dado importante e bacana de saber. O aquecimento da água é desnecessário se o método de higienização garante um impacto suficiente. O que acontece aqui? Tem muita gente que usa água quente sem necessidade. De repente, se você não precisar utilizar, se você tiver um impacto adequado, você pode acabar economizando aí energia com esse aquecimento dessa água, usando essa energia para outro ponto da tua indústria e reduzindo, tendo uma economia anual aí bastante significativa. Aqui é um slide mostrando dos lavadores de baixo impacto até os lavadores de alto impacto. Temos diversos modelos de lavadores aí com certificado 3A, são lavadores sanitários. E aqui a gente colocou nível de 1 a 4, que seriam as definições de impacto dos lavadores, né? Só para mostrar um pouquinho para vocês. São lavadores com impacto baixo, seria um impacto somente para enxágue realmente. Esse tipo de lavador de enxágue ele é usado para distribuição da solução de limpeza. Normalmente o pessoal usa esse tipo de lavador juntamente com algum tipo de produto químico. E esses lavadores de enxágue são os estacionários, né, normalmente conhecidos como spray ball. O que a gente costuma encontrar bastante o pessoal chama todos os lavadores de spray ball, né? Desde os rotativos até esses estacionários. Eu tenho um spray ball no meu tanque, então isso não é adequado, mas é comum de acontecer todo mundo chamar os lavadores de spray ball. Aqui no nível 2 seriam os lavadores com limpeza de baixo impacto, né? Seriam lavadores como se fosse um spray ball rotativo e alguns outros lavadores com bico de jato leque. Isso aqui também é usado em limpezas mais para enxágues, limpezas mais leves, com uma sujidade que não impregna num tanque. Normalmente eles têm baixa e média vazão, e média pressão, baixa e média pressão também, e são utilizados normalmente em tanques menores. Aqui no nível 3 de limpeza seriam os lavadores de médio impacto, onde você já precisa de um choque maior, de um contato maior com o costado do tanque, um impacto mais adequado. Nós utilizamos esses lavadores de médio impacto. E esses lavadores, geralmente, eles usam bico de jato sólido e a pressão e a vazão são pressões e vazões médias desses lavadores. Normalmente eles têm um movimento de rotação 360, cobrindo todo o tanque. E aqui no nível 4 de impacto já seria uma limpeza de alto impacto, né? Realmente para remover aquela sujeira teimosa, aquela sujeira que fica queimada no costado do tanque, fica impregnada, substâncias já secas, né? Normalmente esses lavadores trabalham com pressões mais altas, não necessariamente com vazões mais altas, mas aí a gente tem que fazer aquela regrinha lá para adequar qual a vazão, qual a pressão adequada nesse tipo de limpeza. Esses lavadores são
utilizados em tanques de maiores proporções, geralmente, e também 90% desses lavadores usam bico de jato sólido, que é para você ter um maior impacto, maior remoção de resíduo, maior contato com o costado do tanque. Aqui são os tipos de lavadores que existem, que são os lavadores estacionários, famosos spray balls. Os lavadores reacionários, que são aqueles lavadores que funcionam, que eles giram na velocidade que a pressão de água exerce sobre as engrenagens. Esses lavadores também são rotativos, mas são de velocidade constantes, independente da pressão que você colocar aqui, eles têm uma velocidade determinada de giro. E também nós temos os lavadores motorizados, nesse caso aqui nós temos dois tipos de motorização, nós temos a motorização via ar comprimido e nós temos a motorização elétrica. 98% dos lavadores vendidos desses tipos são lavadores pneumáticos, utilizando ar comprimido. Esses lavadores já são lavadores que você, com o uso de ar comprimido, você consegue regular a velocidade de cobertura do tanque utilizando uma maior ou menor pressão de ar. Bom, aqui a gente vai falar um pouco de cada tipo de lavador, enquanto o videozinho vai aparecendo. A gente tem os lavadores estacionários, que são os tipos spray ball, que normalmente trabalham com químico. A gente vê que ele tem bastante deficiência de cobertura, porém eles são lavadores utilizados realmente para enxágue, né? Só para escorrimento da água e do químico utilizado. Eles não contêm nenhuma parte móvel dentro, né? Então são lavadores simples, não requer nenhum tipo de manutenção normalmente. Porém, eles têm, você tem uma limitação de tamanho de tanque que eles atendem. Normalmente eles trabalham com um volume muito alto de água para a limpeza que você precisa. E, como eu já disse, o impacto dele é nulo, né? A gente tem esses outro tipo de lavador, que são os fluido movido reacionários, que usa a velocidade do fluido na saída do bico para fazer a rotação, e ele roda, quanto mais pressão você coloca, mais rápido ele roda. Eles têm um maior impacto do que os lavadores estacionários, uma cobertura também, vocês podem olhar aqui no vídeo que a cobertura dele, mesmo com uma pressão bem baixa, ele já é muito melhor do que dos lavadores estacionários. Ele tem uma redução também no volume da solução de limpeza, tanto da água quanto do químico, caso utilize, e o tempo de limpeza, de cobertura também do tanque é menor. Você tem um investimento inicial maior comparado aos estacionários, isso a gente fala que exige filtragem na solução de limpeza, né? Tanto da água quanto... Porque esse já é um lavador que tem as engrenagens, se você não tiver uma barreira de proteção, se você não tiver uma filtragem adequada antes, realmente você pode vir a ter problema com esses lavadores. Mas a gente sempre fala que o filtro é primordial para todo tipo dessa parte de limpeza de tanque ou de bico de pulverização. O ideal é sempre usar um sistema de filtragem com a malha adequada. Esse outro de velocidade constante, você tem velocidade controlada, como eu disse, isso dependendo da engrenagem, do conjunto de engrenagem que tem aqui dentro. E você tem uma velocidade de 2 a 30 RPM. As vantagens dele, você tem, primeiro que a velocidade ele fica com uma rotação mais coerente, mais devagar, você consegue um impacto maior durante o costado do tanque. Ele tem uma força de impacto maior, comparado aos reacionários, né? E comparado também aos estacionários. O volume de água é menor, o tempo de limpeza também, e aí você já tem uma gama maior de tamanhos de tanque que você atende com esses lavadores fluido movidos, mas de velocidade constante. Ele também é um lavador que tem um investimento inicial maior do que os estacionários,
e também é um lavador que exige filtragem por causa das suas engrenagens. E agora, por fim, nós temos esse outro tipo de lavador, que é o lavador de acionamento motorizado. Como eu disse anteriormente, você tem o acionamento dele tanto feito por ar comprimido, motor, quanto pela energia elétrica. Esse lavador, a gente fala que ele tem um movimento orbital, cobrindo todo o costado do tanque. Ele é um lavador de jato sólido, portanto você tem um impacto maior aí no costado do tanque. Ele trabalha com uma pressão, normalmente com uma pressão mais alta e um volume mais baixo de água. Como que você consegue reduzir o volume de água nesse tipo de lavador e consegue um impacto adequado? Eu vou voltar aqui no slide anterior. Esse tipo de lavador, quando você entra aqui com uma pressão, vamos chutar um número, ok? Você entra com 10 bar de pressão nesse lavador. Você tem uma perda de carga de aproximadamente 30% aqui no giro desses cabeçotes. Então você vai estar saindo aqui do bico somente 7 bar de pressão. Por que você consegue a redução de água nesse tipo de lavador? Porque se você entrar com 10 bar de pressão nesse mesmo lavador, como você não tem contato do fluido com nenhuma engrenagem, e o que faz o movimento do cabeçote não é a água, é o motor pneumático ou o motor elétrico, você vai estar saindo com a mesma pressão que você entrou aqui, você não tem nenhuma perda de carga. Você entrou com 10 bar aqui, você vai sair com 10 bar aqui. Então o teu impacto vai ser maior. Com isso, você consegue uma redução no consumo de água. No outro tipo de lavador, se você quiser ter esse mesmo tipo de impacto, você tem que considerar essa perda de carga e você tem que aumentar a tua vazão. Ok? O tempo de limpeza normalmente é bem curto desses lavadores, ciclos de 8, 10 minutos, depende do tamanho do tanque, até 5 minutos. Então é um lavador muito interessante. O custo de manutenção dele é muito baixo, como eu disse, o fluido não tem contato com nenhuma engrenagem, então o desgaste é praticamente nulo, e toda a energia, como eu disse, vai para o bico, então você tem um impacto bem considerável. E a única desvantagem que nós vemos, porém, a gente sabe que todos nós temos aí no processo, tanto o ar comprimido já nas válvulas automáticas, ou em algum ponto de ar comprimido, sempre tem próximo dos lavadores, ou a energia elétrica. Você tem um desses dois consumos aí para a movimentação desse cabeçote. Aqui nós fizemos um comparativo de custo operacional, para vocês terem uma base assim, de como funciona. Nós pegamos um lavador de tipo fluido movido, que é um lavador de movimento hidráulico, e comparamos com um pneumático, que é um modelo A290, que é igual esse do slide anterior, um pouco maior. Consideramos uma limpeza 2 vezes por dia em uma adorna com capacidade de 800 metros cúbicos e uma usina de açúcar e álcool. Consideramos também a despesa a despesa de operação, todas as despesas ao longo do ano, comparando um fluido movido com esse pneumático. Aqui tem o consumo de água por batelada do lavador fluido movido, 11,3, comparando com o pneumático, 3,6 metro cúbico hora. O consumo estimado de água em um dia para 7 dornas, nós fizemos 7 tanques de limpeza, né? Uma fermentação com 7 tanques. O consumo diário seria 158 metros cúbicos, comparando com o lavador pneumático, 50 metros cúbicos. Aqui você tem uma diferença muito grande no consumo de água de um tipo de lavador para o outro. Aqui a gente fez um custo estimado de bombeamento. Os dois necessitam de bombeamento, porém o volume menor. O tempo gasto com essa limpeza, nós passamos de 5,4 horas para 1 hora, 1,6 horas. Então, o tanto de tempo que você ganha aqui, quantos tanques você ganhou aqui no teu processo?
Quanto isso significa de implemento de dinheiro para você? Quantas bateladas você vai ganhar nisso daqui? Aí, falando na parte de reparo, esse tipo de lavador fluido movido, normalmente você não faz dentro da tua planta, você tem que tirar o lavador, mandar para a empresa vai levar mais ou menos 2 semanas por tempo de reparo. Já o pneumático você faz na tua bancada, muito simples, no máximo 2 horas você tem o teu lavador pronto para voltar a utilizar. E isso aqui é o custo de reparo que a gente fez ao longo de 10 anos, como ele é um equipamento que não é barato e é um equipamento que você tem que considerar o custo, como o investimento é alto, você tem que fazer um custo dele no mínimo de 10 anos. Então, isso aqui é o custo aproximado por lavador em 10 anos, esse aqui é o custo aproximado do lavador fluido movido, aqui do lavador pneumático. Então a gente vê que realmente o lavador pneumático ele é muito mais interessante, tanto no aspecto de limpeza, de impacto, de tudo, quanto no custo de manutenção e custo operacional em si. Esse Tank Tracer, ele é um simulador que nós temos, é um simulador de limpeza de tanque, é uma tecnologia que a Spray Systems detém. Nós utilizamos esse simulador para desenvolvimento de novas tecnologias, para desenvolvimento de produtos. Então, aqui a gente consegue simular tanques das mais diversas formas. Conseguimos, como vocês estão vendo aí, ele está escolhendo o tipo de lavador que ele quer para colocar dentro do tanque. Se você quer uma peça, 2, 3, enfim, dependendo de quantas barreiras você vai ter aí dentro desse tanque para limpar. Se você, por exemplo, nesse tanque ele está simulando aí que tem as bocas de visita, então você precisa limpar essas bocas de visita por dentro também, senão elas acabam virando ponto de infecção. E aí ele vai mostrando o impacto dos jatos, vai mostrando a cobertura. Bem interessante, é uma ferramenta muito importante para nós. Agora a gente vai falar um pouquinho dos erros mais comuns que a gente encontra nas indústrias, encontra conversando com os nossos clientes. O primeiro erro é achar que como eu já disse anteriormente, isso é achar que todo lavador é um spray ball. Realmente não é, tá? Spray ball são aqueles lavadores estacionários, conforme eu disse no início. O segundo erro comum e corriqueiro é esse, é usar spray ball em tanques grandes. Normalmente, isso acontece quando você compra um tanque novo, não tem uma especificação adequada. Muitas vezes o pessoal bota 1 ou 2 spray ball lá para falar que tem algum tipo de limpeza e, na verdade, você não vai ter efetividade nenhuma com aquilo, vai ser um custo a mais, na verdade, porque você vai ter que depois comprar um outro lavador adequado para o seu tanque. Então, usar spray ball em tanques grandes, fora da curva de aplicação dele, ele já, num tanque pequeno, ele já usa somente para enxágue, e num tanque grande, realmente, ele não tem efetividade nenhuma. Você só vai estar gastando água, químico, sem efetividade nenhuma. Um outro erro comum é achar que para lavar você tem que ter muita pressão, né? Só fala, não, põe pressão, aumenta a pressão, bota a bomba 15, 20 bar. Não necessariamente, tá, gente? Muitas das vezes a gente necessita do aumento do volume de água para conseguir ter um impacto mais adequado também, não necessariamente só a pressão. Um outro erro bem comum também e corriqueiro é não dimensionar o lavador com a curva da bomba que você tem. Às vezes você tem uma bomba com uma pressão não tão alta, e você coloca um lavador de pressão mais alta, ou vice-versa. E aí você não tem o desenvolvimento adequado desse lavador, porque ele não está adequado à tua realidade de bomba. Um outro erro bastante corriqueiro é não considerar os agitadores no dimensionamento do teu sistema de limpeza. Você tem muitos tanques que a gente vê, eles têm aquelas pás na lateral, tem agitador, tem
tubulação por dentro. E esses agitadores, essas tubulações, essas pás, tudo isso daí são pontos de infecção. Todos eles ficam sujos, todos eles precisam ser limpos. Então, se você não considerar isso na hora de especificar o teu lavador, você com certeza vai ter problema no futuro aí de infecção, você vai ter que gastar com antibiótico, vai ter que gastar com tempo de limpeza. Aí a gente volta lá para trás, os teus custos vão lá para cima, né? Aqui eu quis trazer para vocês também alguns casos de sucesso que a gente tem, mostrando que a Spray System, por ser especialista em lavadores de tanque, em bicos de pulverização, nós temos sucessos em todos os tipos de indústria. A gente vê aqui sucesso em indústria numa fábrica de guloseima, fábrica de bala, onde a gente conseguiu reduzir tempo de limpeza, consumo de água, tudo colocando o lavador adequado. A gente vê também fabricante de químico agrícola, também a gente conseguiu uma redução significante usando o lavador adequado. Então você vê, a gente tem tanto de uma indústria alimentícia, indústria química, aqui também a gente fala de uma indústria farmacêutica, a gente fala aqui de uma fábrica de cerveja que conseguiu um resultado excelente usando nossos lavadores adequados, lavadores que você desmonta com a mão sem necessidade de nenhum tipo de ferramenta, lavadores para tipo de tanque grande, lavadores de alta pressão, alto impacto. Então eu quis trazer esses casos de sucesso para vocês, para mostrar que a gente atua com sucesso em todos os tipos de segmento, a gente pode ajudar você em todo tipo de indústria. Aqui, pessoal, tem um QR Code para, se vocês quiserem, com a câmera do celular, acessar, esse QR Code vai levar vocês até os nossos canais, as nossas mídias sociais. Eu vou deixar um tempinho aí para quem quiser ter a curiosidade de acessar. Nós já estamos encerrando a apresentação, estamos nos últimos slides, então eu vou deixar um tempinho para quem quiser acessar, fica à vontade. Bom, vamos lá, vamos retornar. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Se você deseja algo que você nunca teve, você tem que fazer algo que você nunca fez. Então, se você tem aquele problema no seu dia a dia, com aquele seu tanque ruim de limpar, você sabe que ele é ruim de limpar, mas todo dia a gente faz o mesmo processo, coloca aquela pessoa lá dentro para limpar, ou aquele lavador de tanque inadequado. Então, se você quer ter uma melhoria no teu processo, você quer fazer diferente, você tem que fazer alguma coisa que você nunca fez. Chama um especialista, conta com a gente, deixa a gente ajudar vocês a adequar o teu processo a uma realidade muito mais fácil. E agora a gente vai abrir, eu vou ver com a Daniela, se a gente teve alguma pergunta, se vocês ainda não fizeram, quiserem fazer, agora é a hora, pode ficar à vontade de fazer as perguntas, nós vamos ver o que a gente pode ajudar vocês a responder aqui. Nelson, antes da gente começar com as perguntas, eu queria que o Renato trouxesse para a gente o resultado da enquete que a gente fez lá no começo. Ah, sim. Por favor, Renato. Vamos lá. A pergunta era, você já possui algum sistema de limpeza? Então, aí temos 69% das pessoas que responderam já tem um sistema de limpeza. E na segunda pergunta, que era o método de lavagem, né, o que vocês utilizam, a gente teve aí 70% das pessoas ainda utilizando lavagem manual, 15% o método de encher e esvaziar o tanque, e aí empatado também com 15% o lavador automático. Então, eu acho que assim, né, fica a dica aí para o pessoal que
ainda usa limpeza manual e o método de encher e esvaziar, que vocês têm uma excelente oportunidade para economia de água, economia de tempo, né? Acho que toda essa questão de sustentabilidade e até economia de energia, se vocês usam eventualmente água quente para ajudar a limpar esses tanques, e o uso de químicos também, né? Acho que aí podemos partir para responder as perguntas. Eu vou ler as perguntas aqui que foram feitas e eu vou respondendo conforme eu vou lendo aqui, pode ser? Pode. Tem algumas que estão no QA e outras que estão no chat. Eu tô vendo a do chat primeiro, que tem a maioria, e depois eu passo para as perguntas do QA. Essa pergunta veio da ACP Network. Ele perguntou aqui: para os lavadores rotativos AA190 com motor, qual a potência instalada e o tipo de acionamento? Isso é soft starter. Imagino que ele está falando aqui do motor elétrico, né? Então, normalmente ele é 220 volts e eu não costumo ver o pessoal usar soft starter. Normalmente é partida direta, tá? Aqui, continuando a pergunta, ele colocou: é melhor utilizar lavador motorizado ou com acionamento pneumático? Como eu disse anteriormente, 98% desse tipo de lavador, que são os acionamentos os motorizados, né, eles são acionados por ar comprimido, pneumático. E para as dornas de fermentação, qual o modelo mais utilizado? É o nosso modelo AA290, que é como esse das fotos, só que um pouco maior. Depois, se você quiser, a gente pode conversar, eu posso te mandar catálogo, tudo para você ter qual é esse lavador das dornas de fermentação, ok? Essa aqui está respondida. O Jonatas fez uma pergunta aqui. Boa tarde. Quando comenta sobre químicos, em sua maioria são alcalinos e de acordo com a vazão do equipamento, gera a famosa espuma, indicando o ciclo de enxágue dobrado. Esse tipo de bico otimizam essa situação? Geralmente sim, tá, Jonathan? Geralmente, como eles usam menos água, você acaba otimizando essa situação, sim. Ok? O Ronaldo... Se você quiser, Nelson, eu vou te falando, a gente já foi meio que levantando as perguntas, acho que fica mais fácil do que você ir olhando todos os questionamentos, fica mais rápido. Pode ser? Pode ser. Teve uma pergunta do Diogo perguntando se os lavadores que geralmente vêm de fábrica dos tanques, se eles são bons. A questão, vamos falar, a questão aí não é se eles são bons ou ruins, a questão é saber de que forma eles foram especificados. O que foi considerado na hora de especificar esse lavador? Como eu disse, agora nos últimos slides, a gente vê que alguns fabricantes de tanque não tem nem informação exatamente do que vai ser utilizado, se vai ser utilizado, qual o tipo de produto vai dentro do tanque. Então, muitas vezes, acaba utilizando qualquer tipo de lavador ali, e na verdade ele não é ruim ou bom, ele não é adequado à necessidade, né? Às vezes você com um tanque, sei lá, de 8, 10 metros de diâmetro, você coloca 2 spray balls para lavar um tanque de 8, 10 metros de diâmetro e 10, 12, 15 metros de comprimento de altura. Então, aí não é nenhuma questão de ser bom ou não ser bom, é uma questão de estar adequado ou não à realidade do que você necessita para aquele tanque. Ok? Ok. Tem uma outra pergunta aqui também do Radameres, de indústria alimentícia, né? É um setor que é bem rígido em relação a processos. Tem algum método de limpeza que seja melhor ou podemos associar vários métodos em conjunto?
É, eu acho que você pode associar sim, vários métodos em conjunto, sim. Tem que ver qual a especificação que ele está falando exatamente, né? Mas porque tem setores da indústria alimentícia que você precisa de lavadores tipo CIP, né? Classificação alimentícia, tem que ter flanges específicas, lavadores específicos, mas a maioria que a gente encontra não tem. Então dá para você usar as duas coisas. Legal. Dá para associar. O Michel, da Doremos, ele perguntou qual o peso do equipamento pneumático e também o que seria um tanque grande. Tá. Vamos lá, Michel. Um tanque grande que eu falo para vocês, um tanque grande é um tanque de 10, 12 metros, 15 metros de altura, 8 metros de diâmetro para frente. Tá? Isso na verdade eu falo tanque grande, eu estou falando uma percepção minha, tá? Mas de repente, depende do tamanho da indústria, às vezes a pessoa tem um tanque de 4, 5 metros, ela já considera o tanque grande, isso é percepção pessoal, ok? E quanto ao peso do equipamento, o modelo A190, ele pesa por volta de 16 quilos, 18 quilos mais ou menos, e o modelo A290, que são para tanques maiores do que o 190, porque ele tem um flange maior também, então o peso dele é maior, ele varia mais ou menos 21,5, 22 quilos. Legal, obrigada. Outra pergunta aqui, Adrian, como limpar dutos? Tem o torre de secagem, seja o spray dryer, como limpar a parte da tubulação? Nós temos a gente sabe que para limpar a tubulação é bem complexo, porque você não tem como deixar um lavador fixo nessa tubulação, porque senão o próprio lavador vai acabar entupindo, vai acabar contaminando. Então nós temos um lavador adequado para esse tipo de limpeza, que é um lavador, ele tem um êmbolo móvel, a gente solda esse lavador através de um flange no costado dessa tubulação, ou dessa curva, do que for, e aí cada vez que você exercer a pressão da água, esse êmbolo vai entrar dentro do tanque e vai fazer um giro de limpeza, ele tem um tamanho ali de raio que ele alcança, né? E aí, dependendo do tamanho da linha, você coloca mais de um, vai colocando conforme a pressão que você tem, vazão que você tem e a distância de alcance do lavador. Mas nós temos um lavador específico para isso. Também, se ele quiser, eu posso enviar para ele o catálogo, depois ver realmente a necessidade dele e conversar pessoalmente, se for o caso. Uma outra pergunta, Nelson, eu acho que são as duas últimas, uma pergunta sobre sistema de bombeamento, se a gente fornece junto. Fornecemos, sim. Nós temos um corpo de engenharia especializados, conforme eu disse ali, nós temos toda a parte de sistemas, né, que seriam sistemas completos para completar os lavadores. Você vai comprar um lavador A290, nós fornecemos um case lá com as bombas, com os filtros. Tá. E aí, para finalizar, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode aproveitar. O Wellington, ele queria saber o filtro adequado para a linha de água para o lavador A290, que eles estão enfrentando muitos problemas com o entupimento dos bicos. Ele diz que ele utiliza Flegma na limpeza das dornas. Sim. O Wellington, eu vou, inclusive o Wellington é cliente meu, então depois eu vou mandar para ele o catálogo dos filtros, explicar certinho. Isso
deve estar acontecendo esse entupimento por causa ele deve estar usando tubulação de aço carbono, e como ele usa a flegma, que é um derivado da usina quente, deve estar soltando as carepas e deve estar entupindo os bicos. Então, com isso você precisa realmente ter um sistema de filtragem adequado. Depois eu vou mandar para ele certinho, no particular dele, o que é necessário para acabar com esse problema aí. Acabou passando uma aí, Dani, deixa eu fazer, que é uma pergunta do Ronaldo. Está perguntando aqui sobre lavadores para sistema SS, área classificada. Acho que aí ele está falando de a prova de explosão. A prova de explosão, Ronaldo, nós temos o lavador elétrico nosso, nós temos um modelo dele que é a prova de explosão, tá? Agora, assim, eu vendo já, como eu disse, já tenho 10 anos de spray system, né? E trabalho bastante usinas de açúcar e álcool. Esses lavadores vão dentro da destilaria e normalmente a gente vende os lavadores pneumáticos e não tem problema com essa parte da área classificada, tá? Mas eu sei que cada indústria tem uma realidade, mas se você precisar dessa área classificada, a gente tem esse lavador elétrico à prova de explosão. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? O pessoal da ACP, ele pergunta sobre a pressão da bomba para o A290 e ele fala que ele gostaria também de receber esse material. Eu acredito que é legal a gente enviar para todo mundo, né, que esteve aqui hoje. A gente envia o nosso catálogo dos lavadores e também da parte de filtros. Tá. Vou responder para ele só a questão da pressão. Esse lavador modelo A290, você trabalha de 7 a 17 bar. Beleza, Nelson, acho que é isso. Acabou as perguntas? Bom, pessoal, gostaria de novamente, aí, em nome da Spray System, agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso webinar. Foi muito bom poder passar um pouco da nossa experiência aí para vocês. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem algum tipo de material, se vocês quiserem alguma visita nossa para olhar em loco a tua realidade, ajudar vocês a melhorar o processo de vocês, tem meu nome aqui, tem o nosso e-mail direto da Spray, tem algumas pessoas que já me conhecem, tem meu telefone também, tem meu WhatsApp, meu e-mail, pode ficar à vontade de contatar a gente e nós vamos ajudar você da melhor maneira possível, com certeza buscando sempre redução de consumo, sempre a melhoria para o processo de vocês. Muito obrigado aí a todos. Obrigada, Nelson.